Atenção! Você poderá perceber que esse episódio está repleto de alterações na qualidade da gravação. Isso se deve porque um certo senhorzinho decidiu gravar uma parte no seu carro sem o microfone e uma parte com o microfone. Não estranhem, ou melhor, estranhem a falta de qualidade desse episódio. Mas vai dar para você escutar. Espero. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Muito bom momento, meu jovem, meu adulto, meu jovem adulto, meu infante, meu infanto juvenil, meu idoso, minha terceira idade, minha primeira idade. Um bom momento para todos nós. Bem, hoje eu tô aqui de novo no carro. Já expliquei várias vezes, diversas vezes o motivo de por que gravar no carro, a questão aí do tempo, do ócio. E gravei aí a parte 1 do assunto Palestina. E eu tô gravando aqui essa que vai ser a parte 2 ou 3, eu não sei. Eu tava planejando aqui, pensando, falei, vou gravar 3 episódios de Palestina. O primeiro episódio eu fui comentando, é claro, mas o foco era ler o conteúdo que pessoas palestinas, estudiosos também, não pessoas palestinas, né, mas estudiosos e estudiosas sobre o assunto tinham ali produzido, em resumo, lendo publicações da FEPAL e da Juventude Sanaú. E o foco era esse. Eu vou fazer um outro episódio ainda lendo essas referências, e esse aqui vou deixar mais por conta da minha própria sapiência, que é limitada, mas serve de alguma utilidade, eu espero que sim, né? Bem, então, o que eu, por mim, pelo que já estudei e sei do assunto Palestina, e vai ter a ver muito com o que foi colocado no primeiro episódio, na parte 1, e na outra parte que eu ainda vou fazer. Aí na distribuição dos episódios eu não sei se essa vai ficar como a última parte ou vai ficar como a segunda. Então a ordem pode mudar. Mas no episódio anterior eu li um pequeno texto que fazia referência ali aos palestinos como povos originários da região ali do Levante, e que de fato são. Falei que aquela região, toda a região do Oriente Médio foi uma região, foi e é uma região muito rica de povos, de culturas, de diferentes civilizações que por ali passaram. Mas focando nos palestinos, são povos originários sim que estão lá. Quando a gente olha, por exemplo, para o levantamento populacional pré-Primeira Guerra Mundial, naquela região, você tem ali apenas 6% de população judaica. Então a gente está falando de uma região que no início do século XX possuía apenas 6% de população judaica, distribuída em pequenos, bem pequenos aglomerados, regiões, né, ali, pontuais do território palestino, que a gente chama aí de Israel. Já falei que o nome é palestino, o nome correto é palestino. 6% só. Aí a gente também fez em episódio anterior, aquela discussão sobre essa ideia do retorno dos judeus à Terra Santa, a terra deles, que foi uma ideia que surgiu muito tardiamente dentro dos círculos judeus e começou na realidade com os cristãos protestantes ali na Inglaterra, e por uma visão preconceituosa até, entende? É o antissemitismo
que quer expulsar os judeus da Europa, que vai inventar, olha, os judeus têm uma terra para eles, vamos jogar os judeus de volta na terra deles, porque a Europa tem que ser cristã, lá no Oriente Médio a gente tem que mandar os judeus para lá, porque é o lugar deles, longe da gente, e se a gente jogar eles para lá, isso vai permitir com que o Apocalipse, as profecias escatológicas se cumpram, né? Escatologia é o fim do mundo, né? E no cristianismo a gente tem uma teleologia. O cristianismo é uma religião teleológica, certo? Ou seja, ela tem... O que é a teleologia? É a ideia de que existe um fim a se chegar dentro de um processo histórico, de um processo religioso, de um processo espiritual. Você tem o começo de um processo, você tem um fim necessário a qual você vai chegar. Então isso chama teleologia. E o cristianismo é uma teleologia, é uma religião teleológica, porque é uma religião baseada na crença de que Jesus, filho de Deus, ele veio à Terra, ele se sacrificou e aí morreu, né? Foi morto e tal, crucificado. Ele ressuscitou, mas ele teve uma elevação astral, espiritual, mas ele vai voltar. Então, a teleologia do cristianismo é essa, ele vai voltar, e quando ele voltar, será o fim dos tempos, como coloca tá na tradução corriqueira aí, tá? É fim dos tempos, né? Mas, se eu não me engano, e eu sempre ressalto, por favor, discordem de mim, busquem outras fontes, eu tô lembrando aqui de cabeça as coisas, então eu não... tá aqui nesse livro, nessa referência, às vezes eu não vou conseguir trazer isso, porque foram coisas que eu aprendi já há muito tempo, de forma difusa, então... e ainda mais falando de religião, que é muito interpretativo, não tem uma coisa certa, isso aqui é o certo, né? É interpretação, não tem certo não. Não só em religião, né? Mas principalmente nas religiões, mas a tradução ali mais próxima do texto original não é fim dos tempos, é fim do Oion, né? Oion é o fim de uma era, não é o fim dos tempos, o mundo vai acabar e não sei o que, blá 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 blá, é o fim de uma era. Então, se é o fim de uma era, se seguirá em algum momento depois do fim dessa uma nova era, o fim do Oion, que é um conceito aí grego. Eu não sei como que está escrito exatamente no Apocalipse do João, em que língua foi escrito, né? Se foi em grego, enfim. Mas eu sei que uma das traduções mais próximas ali do original não é fim dos tempos, a palavra é Oion, que é uma era, é o significado de era no grego. É o fim de um tempo, de um período para começar um outro período. Tipo assim, vai acabar o século XX, vai começar o século XXI, aí vai vir o século XXII, depois do XX, é isso aí, né? Bem, é uma religião teleológica, e essa ideia do retorno dos judeus à Terra seria uma parte dessa profecia teleológica cristã, que os judeus teriam que voltar para a Terra Santa, para que Jesus voltasse e a escatologia final, o Apocalipse, se cumprisse. Então, nessa interpretação aí específica da Bíblia, que vai surgir na Europa, na Inglaterra, em círculos protestantes evangélicos, mais recentemente evangélicos e neopentecostais, que vai ter essa ideia aí de apoiar os judeus e o Estado judeu, e essa necessidade, a gente tem que criar um Estado judeu. Essa ideia surgiu no século XIX, é o século dos países. Essa ideia de país que a gente tem hoje, ela nem sempre foi assim. O país, a noção de um Estado-nação, né, de um país que é um Estado, possui ali então uma estrutura estatal e que é uma nação, que é um povo, é uma coisa recente ali, que vai se consolidar no século XIX, mas é um processo que já vem de antes, na Europa em especial. Então é um século em que se define essas regras da divisão internacional a partir do molde europeu, eurocentrado, né? Então não abrange outras interpretações de mundo além da maldita Europa, de que um país é um Estado com uma nação, com um povo.
E aí essas ideias vão ser influentes para que se consolide também essa ideia de um Estado judeu. E os judeus vão colocar assim, os judeus europeus vão comprar essa ideia de que eles deveriam retornar a uma terra de onde eles nunca saíram, porque como as pesquisas mostram, a esmagadora 80% aí dos judeus europeus, eles são europeus, eles não vieram da Palestina, da região do Levante, de Jerusalém, mas sim de um momento de um império ali na região caucasiana e da Ucrânia, onde você teve um rei que se converteu ao judaísmo, e dali a sua população também começou a ser convertida ao judaísmo, e desse momento, desse local aí que vieram então 80% da descendência judaica dos europeus, ou seja, são pessoas que nunca saíram, que sempre estiveram ali, não saíram não teve um processo de diáspora da Palestina. Então não teria para que voltar, é uma narrativa, né? E mesmo os judeus que de fato saíram em algum momento da Palestina, eles também, numa interpretação hegemônica, não tem essa ideia de voltar para a Palestina, não sei o que, blá blá blá, não tem. E sempre estiveram lá, sempre teve uma população judaica lá, né? Mas de fato a população árabe, a população islâmica e cristã era mais preponderante, né? Em especial a árabe e islâmica. Cristão, não sei exatamente os números, né? Mas tem uma expressão muito grande lá também naquela região, a gente sabe que tem. Bem, então tem esse histórico, e o que eu sei muito é da história do século XIX para frente daquela região, porque é o período ali do colonialismo, ou do neocolonialismo e do imperialismo. E toda aquela região do Oriente Médio, da Ásia Menor, ela foi colonizada e hegemonizada dominada por 3 grandes impérios. O Império Otomano, que é o que a gente chama de Turquia hoje, né? Então aquela região ali da Palestina já foi dominada ou sofreu uma forte influência do Império Otomano, e depois da Inglaterra e da França, em especial no processo neocolonial, quando a França e a Inglaterra, esses 2 impérios, disputando o hegemon e o controle de território, e na expansão dos seus respectivos modelos capitalistas, vão colonizar não apenas essa região, mas outras, né? A África, vão tentar colonizar a China, que nunca foi 100% colonizada, né? Vários países tiveram que colonizar, não foi um apenas, enfim. E no caso ali, a região da Palestina, ela foi ocupada pela Inglaterra, no chamado Mandato Britânico na Palestina. Isso, se eu não me engano, no início do século XX, não sei se foi no século XIX ou início do XX, mas enfim, a verdade é que toda aquela região foi colonizada pela França e Inglaterra. E aí estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai ter uma correlação de forças ali mudando. E é claro que chegando a Inglaterra, chegando a França no Oriente Médio para dominar aquela região, é óbvio, gente, é claro que desde o primeiro momento em que o europeu pisa os seus pés em um território que não é a Europa, vai haver resistência, vai haver guerra, vai haver conflito, porque nenhum povo vai gostar de ser colonizado. A gente tem muito essa ideia, né, às vezes, que é passada, que a colonização ela é tranquila, ou que ela não é tão ruim assim. Os indígenas até, sei lá, se misturaram com os europeus, e, por exemplo, aqui no caso do Brasil, e aí viveram harmonicamente. Ok, podem até se misturaram, é verdade, mas se misturaram com tensões ali. A miscigenação, ela aconteceu com muitas tensões, com muitas guerras, e elas não foram pontuais, elas foram tensões desde o primeiro momento até hoje. Até hoje. Então, já começa assim
aos movimentos de resistência naquela região. E a gente está falando de uma região que não tinha assim, estados e países definidos, porque essa é uma invenção europeia do século XVIII que vai se consolidar no século XIX. Então, na região ali do Oriente Médio, você tinha diferentes tipos de civilizações, de populações que se organizavam de diferentes formas. Você tinha impérios, você tinha, vamos colocar assim, reinos ou populações que viviam de maneira seminômade até, e que vão fazer resistência ali aos ingleses e franceses. Mas aí chega a Primeira Guerra Mundial. E aí a Primeira Guerra Mundial vai ter França e Inglaterra, que disputavam seus impérios coloniais, se colocando como aliados, né, junto com a Rússia ali também, com o Império Russo. E vão fazer então uma aliança, um bloco contra a Alemanha, o Império Otomano, que é a Turquia, que estava ali, que tinha muito interesse na região, e a Áustria-Hungria, que hoje é o que a gente chama de Áustria e Hungria, e outros países também, ali que na época não eram compreendidos por esse reino aí de casas, da união de dois reinados, que era a Áustria e a Hungria, o Império Austro-Húngaro. Bem, e aí é claro que a Alemanha vai buscar enfraquecer a Inglaterra e a França através do Oriente Médio, tirando as colônias e esse território importante que era o Oriente Médio das mãos dos franceses e dos ingleses, e passando para o lado alemão e otomano, né? Então aí você vai ter o envio de tropas alemãs, por exemplo, e austríacas para o Oriente Médio, para uma luta ali contra os ingleses e os franceses, que ao mesmo tempo lutavam contra os povos árabes e outros povos também do Oriente Médio que estavam ali lutando para ter a sua independência, a sua autonomia. E aí você vai ter uma aliança que vai ser firmada entre a Inglaterra, principalmente naquela região. A Inglaterra vai fazer uma aliança com aqueles povos do Oriente Médio, por exemplo, com os palestinos também, com as populações que viviam na Palestina, que é o seguinte: olha só, vamos combinar o seguinte, a gente está lutando entre nós aqui por causa do domínio colonial. Vocês querem a terra de vocês e a gente quer dominar colonialmente isso aqui. Mas a Alemanha e a Turquia, o Império Otomano, eles também vão atacar a gente aqui, porque essa é uma colônia inglesa e francesa, e eles querem enfraquecer a gente. Então vamos fazer um acordo? Vocês param de lutar contra a gente, ingleses e franceses, se aliam a nós, a gente vai se ajudar a expulsar os alemães e os otomanos da região, e quando a guerra acabar e quando a gente vencer, a gente tem condições de vencer, a gente vai sair daqui. Tô resumindo muito, tá, gente? A gente vai sair daqui, a gente vai dar a independência, para vocês criarem aí os países árabes de vocês, vai dar autonomia e liberdade pros povos de vocês. Pode ser? Então vai ter todo um trabalho passou a moto aqui. Todo um trabalho de fazer a costura desse acordo, que vai ser bem sucedido nesse momento aí da aceitação, né? Bem sucedido vamos aceitar, vamos agora nós aqui, povos de diferentes locais do Oriente Médio, lutar lado a lado dos ingleses, dos franceses, para expulsar os alemães e os otomanos. E depois da guerra a gente vai ter os nossos territórios reconhecidos e tal. Se eu não me engano, eu posso estar muito errado, esse foi o Tratado de Balfour. Oh meu Deus, como é que é o nome do homem? Foi um homem lá que eu estou esquecendo o nome, que fez esse tratado. Se você quiser ver de uma maneira mais leve e dentro da cultura pop uma referência a esse processo, tem o filme Lawrence da Arábia. É um filme, é um épico de Hollywood, então é claro que vai ter seus problemas, né, de Hollywood, é uma visão europeia ou estadunidense da coisa,
que vai mostrar quem foi o Lawrence da Arábia, né? Que o Lawrence era um oficial britânico que é um dos caras que vai buscar fazer esses acordos com as populações ali originárias de diferentes regiões do Oriente Médio, ali, Síria, o que hoje a gente chama de Síria, de Palestina, Iraque, para lutar, para apoiar os ingleses na luta contra os otomanos e alemães em troca da sua liberdade. Então é um filme, é um épico clássico aí de Hollywood, é um filme longo, tem 3 horas, mas assim, faz tempo que eu não vejo esse filme, né? Mas ele deve ter seus problemas de precisão histórica, mas ele retrata esse processo. E aí, lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e o Império Otomano foram vencidos. E aí, vocês acham que os europeus cumpriram a promessa deles? Vocês já viram algum europeu cumprir uma promessa que vai tirar poder deles? Poder colonial deles? Eu nunca vi. Então é claro, é óbvio que essa promessa não foi cumprida. Não foi cumprida, e aí esses povos que fizeram uma trégua na sua luta contra a Inglaterra e a França, por exemplo, vão, depois da Primeira Guerra Mundial, imediatamente voltar a ter conflitos ali para buscar a sua liberdade, a sua autonomia e independência. Muito bem. E é isso que aconteceu ao fim da Primeira Guerra Mundial. A gente está falando então da década de 20, do que está acontecendo ali na década de 20. Na década de 20 a gente tem agora um novo fenômeno que surge na Europa. A Europa que nos presenteia com coisas muito boas, né? Como, por exemplo, o colonialismo, o racismo, também veio nos presentear a partir da década de 20 do século 20 com o fascismo, né? Olha só que presente bom, que coisa bacana. A Europa só nos dá coisas briosas. Vem nos presentear com o fascismo. E o fascismo, na sua expressão nacional alemã, vai dar origem ao nazismo, né? O nazismo é um tipo de fascismo, que é o fascismo alemão. Aí a gente vai chamar de nazismo. E, como todo mundo sabe, os nazistas, assim como muitos outros fascistas, já que o fascismo, em sua origem histórica na Europa, tem uma basezinha cristã, ou da cultura cristã, no geral, assim, e uma característica do cristianismo na Europa é o antissemitismo, né? A gente vai lembrar aí que os nazistas têm bastante ódio à religião judaica e à etnia, né? Aos povos e pessoas dessa perspectiva. E aí vai começar a perseguição dos judeus na Alemanha, isso na década de 30, tá? Na década de 20 a gente começa o fenômeno do fascismo na Europa, mas o nazismo como fenômeno ele vai se consolidar ali com Hitler chegando a ser nomeado primeiro chanceler e depois Führer em 1933 e 1934, né? É o momento em 1933 ele chega ao poder como primeiro-ministro. Em 1934 ele consolida o seu domínio se juntando o cargo de presidente da Alemanha com o primeiro-ministro e criando o cargo de Führer, ou de líder, né? A tradução aí do alemão para essa palavra Führer. E aí vai começar imediatamente a perseguição aos judeus. Mais imediatamente, na realidade, e isso é muito pouco dito, a perseguição começa contra os comunistas, tá? Claro que se persegue todas as outras minorias que vão estar ali, os judeus, etc., mas o foco primeiro são nos comunistas. E depois que o foco fica preponderante nos judeus, né? Depois que se matam, se prende todos os comunistas e se expulsa, se enfraquece o movimento comunista na Alemanha, que era bastante forte, aí vai se dar mais atenção para os judeus, a perseguição dos judeus. Então, esses judeus europeus vão começar a ser perseguidos pela Alemanha nazista e pelas outras experiências fascistas na Europa. Na Polônia de Piłsudski,
na Itália de Mussolini, e etc. E aí, na Europa a gente tem o quê? Tem o quê? O sionismo. Lembra? A gente falou disso no último episódio. O sionismo, que é aquela ideia que eu falei mais cedo também nesse episódio, que surgiu no século XIX, de que os judeus deveriam tinham que retornar à sua terra própria e tinham que fazer um estado para o seu povo, para a sua nação. E um desses locais poderia ser a Palestina, porque não era um consenso, tá, gente, também, de que era a Palestina que seria o local escolhido para fundar um Estado judeu. Os judeus sionistas, nos seus congressos lá, que tinham os congressos sionistas, eles pensaram em diversos locais, pensaram em locais na África, pensaram em locais no Canadá, na América do Norte, até no Brasil, então na Ásia também. Então não era um consenso isso. Depois que virou um consenso que tinha que ser lá entre eles, que tinha que ser lá na Palestina. Enfim, porque tinha essa interpretação, né, da Terra Santa, não sei o quê, também. Então, a partir da década de 30, a gente está falando ali de meados de 30, 35, 36, quando a perseguição aos judeus começa a tomar novas tonalidades gravíssimas na Europa, que muitos desses judeus europeus, já imbuídos dessa ideia do sionismo, né, e do colonialismo também, porque são judeus, mas são europeus, eles estão sendo perseguidos? Estão, mas não significa que eles também não tenham os ideais colonialistas que dominam o pensamento europeu daquela época, né? Afinal de contas, além de judeus, e mais que judeus, também são europeus, são judeus europeus que vivem na Europa. Então eles já vão começar a migrar para a Palestina na década de 30, a partir dessas ideias. E aí vai virar uma maravilha, né? Porque aí você vai ter os britânicos lutando em conflitos contra os palestinos, os povos árabes ali, e as populações que viviam no Oriente Médio. E aí vão chegar os judeus. E aí os judeus vão começar um novo processo colonial dentro de um processo colonial que já existia, que era o da Inglaterra. Então é a colonização da colonização. Ou a colonização dentro do processo de colonização. E aí os judeus vão chegar com essa ideia de colonizar lá e tudo mais, vão começar a expulsar os palestinos e os árabes, que eles também viam como sub-humanos, que os judeus europeus eles estavam indo lá para levar a civilização para aquelas hordas, como eles chamavam, hordas de bárbaros islâmicos e árabes. Os judeus vão começar o seu processo de colonização lá. Então, obviamente, vai começar um conflito com a população palestina, com a população árabe, e ao mesmo tempo com os ingleses, porque os ingleses, é mais uma força aqui para disputar esse território aqui colonial. E aí vai virar uma salada de conflitos ali. E esses conflitos eles vão crescendo da década de 30 e em diante, mas aí na década de 30 já começa a Segunda Guerra Mundial, aí passando pela década de 40. Então o foco dos conflitos vão ser outros, né? Vai ser os campos de batalha no Pacífico, na África e na Europa. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, então, aí que você tem essa consolidação e muitos judeus na Europa, principalmente aqueles que passaram pela tragédia dos campos de concentração e do nazismo, de sair da Europa, né? Assim, é um trauma coletivo, então eles vão buscar outro local para viver. Eles em grande parte já tinham sido expulsos da sua terra, por exemplo, os judeus poloneses vão ser jogados em campos de concentração, os judeus franceses e alemães também. Então, meio que ali eles foram expulsos dos seus países. Muitos não vão querer voltar para os seus países, né? Eles vão estar bem receosos, chateados, assim, para usar palavras eufemísticas e leves. Muitos vão buscar, então, a partir dessa narrativa do sionismo, ir para a Palestina e dar continuidade a esse processo. E aí você vai ter muitos conflitos também ali com a continuidade desses conflitos com os árabes e com os
britânicos que estavam na região e que não queriam, obviamente, perder a sua colônia para que os judeus europeus fizessem uma nova colônia ali, né? De qualquer maneira, os ingleses iam estar perdendo ali um território de influência chave no Oriente Médio. Bem, voltando aqui, eu tive que dar uma pausinha, mas voltando, eu não lembro nem o que eu estava falando, mas acho que eu estava falando ali de depois da guerra. Bem, e outra coisa, eu quero deixar bem claro que quando eu estou aqui me referindo os judeus, não sei o que, blá blá blá, eu estou falando mais especificamente, me referindo mais especificamente aos judeus sionistas. Lembra que são os judeus que têm aquela interpretação específica do sionismo, de que tem que criar um Estado nacional para o povo judeu, etc. Longe de dizer que todo judeu pensa dessa maneira, tá? É uma formulação específica. Você tem diversos grupos judeus que não são sionistas e que inclusive são anti-sionistas. Eu já disse isso também em um outro momento, no anterior, então isso tem que ficar bem claro. Pois é, mas aí o que vai acontecendo ali no pós-guerra? Eu disse que os judeus vão chegando ali, começa um processo de colonização maior, depois da Segunda Guerra Mundial, porque muitos judeus vão se sentir estrangeiros em seus próprios países, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram pelos horrores que passaram, então vão ir muito com essa ideia de colonizar a Palestina. E aí eles vão entrar em conflito com os árabes que já estão lá, vai começar um processo de expulsão, e um conflito também com os britânicos que estão colonizando e querem manter o controle do seu território colonial. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra também ela sofre muito com a guerra. Vamos dizer assim que a Inglaterra ela entra talvez na Segunda Guerra Mundial como uma potência como uma grande potência e sai da Segunda Guerra Mundial como uma potência de segunda categoria. A França também. E ela vai e aí depois da guerra você começa um processo de independência de vários países, de vários locais que estavam sob o domínio colonial inglês, por exemplo, inglês, francês e outros países. Exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, porque esses países, essas grandes potências impérios coloniais, se enfraqueceram bastante por causa da guerra. Então, se tornou um momento oportuno, e tem outros motivos para isso também, mas oportuno para que esses diversos países de África, Ásia e Ásia Menor em especial, Oriente Médio, buscassem as suas independências, né? Um momento estratégico para isso. Então, o que acontece é que a Inglaterra está enfraquecida, ela vai perdendo paulatinamente o controle, ao mesmo tempo que na comunidade internacional as ideias dos sionistas, que os judeus deviam ter um Estado, elas já têm, desde o século XIX, são criadas e ganham uma força muito grande logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus sofrem o que sofrem por causa do Holocausto, perseguição ali do nazifascismo. E, bem, então se cria também na comunidade internacional essa ideia de que os judeus precisariam de uma terra para eles, é muito influenciado pela ideologia sionista. E aí, a ONU vai aprovar uma resolução em 1947 ou 48, não lembro agora, se não me engano 47 ou 48. Bem, tanto faz. Pra gente aqui agora, tanto faz. Aqui não é escola, não é academia pra gente saber exatamente das coisas. Mas é um papinho que a gente tá tendo aqui, um papo informativo, mas ainda é um papinho. A ONU vai criar uma resolução de divisão da Palestina, que estava sob o mandato britânico, então os britânicos eles têm um papel fundamental nisso, é claro,
e de dividir a Palestina entre um Estado palestino, que seria dada a independência para os palestinos, que já vinham lutando há muito por causa disso, e dos judeus também, que já estavam em conflito com os ingleses. Mas aí você veja só que os ingleses são muito brilhantes nessa sacada, porque eles estão observando ali, olha, a gente vai perder esse território, a gente vai perder. É melhor a gente apoiar a criação do Estado de Israel, sendo que esses judeus sionistas que estão querendo criar o Estado de Israel, eles têm boas, assim, vamos colocar mais ou menos, boas relações com a Inglaterra. Então, se a gente deixa uma colônia, mas a gente perde a colônia. Mas ainda assim, a gente perde a colônia para que seja criado dois novos estados, sendo que um desses estados ele vai ser aliado, vai ter relações com a Inglaterra, então vai representar também, de alguma maneira, os interesses da Inglaterra naquela região, né, e manter de pé os nossos interesses ali, interesses econômicos e geopolíticos, principalmente. E aí vai rolar essa divisão, então. Né? Nunca se perguntou para o povo palestino se eles aceitariam uma divisão do território, porque é óbvio que se perguntasse, ninguém ia falar, não, eu aceito perder mais da metade do meu território, porque a divisão não foi igual também, tem isso. Mais da metade não foi dividido meio a meio. A maioria ficou para o Estado judeu. E digo mais, não só a maioria, que já é muito importante por si só, mas as terras férteis. Bem, a gente está falando do Oriente Médio, é um local que tem muitos desertos, né, ali uma região árida, e as terras férteis, a maioria, ficaram com Israel. Ninguém perguntou para os palestinos sobre isso aí. Que é óbvio que se perguntasse, diria não. E é claro que também tem esse interesse geopolítico, tem esse interesse econômico da Inglaterra e do Ocidente, vamos colocar assim como um todo, de manter um Estado lá que seja uma ponta de lança da influência ali. E é claro que a gente também está falando da Guerra Fria, gente. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a guerra contra a União Soviética, ela vai voltar a esquentar. E você ter ali no Oriente Médio, que fica logo embaixo, assim, geograficamente, da União Soviética, como um território estratégico é muito importante, né, para os países representantes do bloco capitalista. Então tem tudo isso. Mas além disso, também, a gente tem que entender que o colonialismo, a prática colonial, ela não é só a conquista do território e etc. Mas é também uma colonialidade. Você tem que criar, você tem que subjetivar, você tem que criar uma cultura e uma sociedade colonial. Mesmo que sem a influência direta do agente colonizador ali. Ou seja, eu tenho que... O projeto colonial não é só um projeto de dominação espacial, mas é um projeto de dominação cultural, social, linguístico, estético. É total. O colonialismo ele é total. Então a Inglaterra deixa a sua colônia, mas não deixa o seu projeto de colonialidade ali. Porque a ideia era de que judeus, eles também representassem, esses judeus sionistas, né, em específico, representassem ali um pouco da cultura do Ocidente, para civilizar aquela região bárbara, os bárbaros do Oriente Médio, etc. Né? A gente se esquece que, sei lá, até o século XVIII a Europa estava chafurdada na própria merda, e que os conhecimentos da física, da medicina, da óptica, da linguagem, até mesmo da sociologia, do que a gente poderia chamar de uma sociologia, de uma proto-sociologia, nasceram ali, né? Na África, no Oriente Médio, nessas populações que os europeus, para justificar e para legitimar a sua posição como dominantes, passaram a chamar de bárbaros e de selvagens, de incivilizados. Então tem tudo isso. Imediatamente você vai ter um conflito, porque é claro que os palestinos e os árabes também, os outros povos árabes que tinham ali uma união bastante
forte entre eles, estava se criando uma união bastante forte entre eles. A gente tem a ideia vai surgindo a ideia do pan-arabismo, ou seja, que os povos árabes deveriam se unir e tudo mais, né? Enfim, é uma coisa bem complexa. Não vou falar muito do pan-arabismo, né? Mas pan é tudo, então é a junção, é a ideia de estar os povos árabes juntos ali, cooperando de alguma maneira, ou criando surgiram várias ideias, né? A ideia de criar um país pan-árabe, né? Então, um país seria árabe, mas diverso na sua expressão, unindo ali todos os povos árabes. Então, foi uma das ideias, por exemplo, que surgiu. Então, imediatamente, quando é criado o Estado de Israel, os palestinos que já vinham lutando pela sua independência vão continuar lutando pela sua independência, pela sua autonomia, com a ajuda aí também de outros países que começaram a se libertar do domínio colonial também. Eita, aconteceu um acidente aqui no trânsito. Bravo. De bicicleta, foi atropelado. Nossa, e foi um aluno. Coitado. Poxa vida. Poxa. Ah, enfim. Boa recuperação para ele. Ele tá acordado, tá bem. Mas vamos voltar a falar de Palestina, né? Então é isso que acontece. Então já começa, a criação de Israel já começa com uma guerra. E é uma guerra onde os países europeus vão, obviamente, apoiar Israel. E aí, depois de um tempo, a gente vai começar a ter um apoio dos Estados Unidos na região, porque os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como a grande potência. Esse processo dos Estados Unidos se tornar a grande potência começa depois da Primeira Guerra Mundial, vai em um crescendo e chega aí termina a Segunda Guerra Mundial também, os Estados Unidos ali como uma potência que vai substituir ou começar a substituir o domínio europeu na ordem geopolítica do hegemon. E aí os Estados Unidos, obviamente, ele vai começar a disputar também as zonas de influência, muitas vezes tendo atritos, né, com a Europa, mas via de regra de maneira complementar. Porque os Estados Unidos, apesar de não ser Europa, né, é América, continente americano, mas os Estados Unidos ele tem na sua formação societal e cultural um projeto colonial que vem desse pensamento do colonialismo, da colonialidade. Porque os Estados Unidos ele meio que surge da ideia de refundar, vou simplificar assim, refundar a Europa na América, né? Então você reproduzir os valores europeus, algumas formas europeias ali de pensamento e de funcionamento das coisas no continente americano. Então eles seriam muito do pensamento dos Estados Unidos, tem uma continuidade, tem um contínuo com a forma de pensamento europeia, ainda que obviamente com suas diferenças, suas peculiaridades. E os Estados Unidos já a partir, eu acho que até onde eu saiba, a partir da década de 60 vai começar a ter aquela região como uma região de interesse geopolítico, já que ela estava mais ali nas mãos, assim, dentro da divisão e de alianças. O Oriente Médio estava ali na zona de influência mais da União Soviética, alguns locais, da França e da Inglaterra. E os Estados Unidos vai querer um pedaço desse bolo. E a gente sabe que para os Estados Unidos um pedaço é tudo, né? Enfim, e aí vai ter então essa aliança do Ocidente, do Inglaterra, França, Estados Unidos apoiando Israel, porque é importante para esses países ter um representante, um aliado naquela região, principalmente para os Estados Unidos que não tinham muitos aliados ali até o momento para disputar domínio político, domínio econômico, enfim. Então, acho que aí a gente já chegou até a década de 60, mas também o Estado de Israel sendo criado a partir dessa lógica do sionismo, que eu já falei que é uma ideologia racista e segregacionista, vai começar um processo de limpeza árabe da região. A ideia é exterminar os árabes da região. O sionismo tem isso. Por isso que eu falo que é um projeto
que vem dessa colonialidade do pensamento. Por isso que, muito facilmente, os interesses e o pensamento dos ingleses e dos americanos eles vão conseguir coexistir e se fortalecer mutuamente ali com Israel, né? E então esse projeto do sionismo do Estado judeu de Israel, ele tem esse princípio racial, da diferença racial, étnica, de que o judeu ele é superior, ele está dotado de uma cultura europeizada ali, muito, né? Então, muito do sionismo também bebe muito da Bíblia. Você começa a ter uma mistura entre o judaísmo, uma certa mistura entre o judaísmo e algumas leituras da Bíblia, né? Que é também uma das fontes do pensamento colonial europeu. Que aí você vai vendo como que uma coisa vai realmente casando com a outra e por que as alianças são como são, não apenas por causa dos interesses em comum, mas também por causa da forma cultural, vamos colocar assim, societal de pensamento e de projeto colonial entre eles. Existe um certo contínuo ali. E então já começa um processo de exclusão dos palestinos daquela região, de perseguição, de isolar os, a, os povos, as populações palestinas, e os palestinos vão criar então várias formas de resistência, e uma delas que foi a mais famosa vai ser o Fatah, que tem uma perspectiva progressista, de criar uma Palestina laica, mas é uma perspectiva mais para a esquerda. Estou simplificando muito aqui as coisas, até porque esquerda e direita é uma ideia bastante ocidental europeia, né? E quando a gente vai começar a aplicar isso em outros locais, a gente pode ter uma certa dificuldade de adaptar esses conceitos, porque são culturas diferentes, são sociedades diferentes. Mas assim, fazer uma tradução, porque seria nossas concepções, seria uma concepção mais à esquerda, prezando pela laicidade, pela libertação do povo palestino e de todos os outros povos oprimidos pelo colonialismo, e que vê Israel uma continuidade do pensamento colonial europeu, porque o é. Então vão ter diversas guerras rodando ao redor disso, e desses atores políticos, o Fatah sendo um dos principais. Bem, e eu falo também dessa diferença das nossas concepções, o que é esquerda, o que é direita. Assim, o Fatah é claramente um movimento à esquerda, mas eu dou esse aviso de que é difícil, às vezes, observar outros movimentos que vão surgir ali no Oriente Médio, por exemplo, na Palestina, e aos arredores, como a clássica divisão que a gente tem de esquerda e de direita, né? Apesar de que o Fatah ele foi e é um partido e um movimento que inspirou e inspira muitos das organizações de esquerda hoje em qualquer lugar do mundo. Então, beleza, tem aí já um quadro mas tem outras, claro que tinham outras organizações com outras perspectivas, eu não sou especialista, então não sei dizer, dizer muito. Mas aí a gente entra nesse quadro de luta dos palestinos. E ao longo da década de 60 e 70 e 80, em especial, dessas 3 décadas, você teve uma redução muito grande do território que foi colocado ali para a Palestina. Que eu já disse que a maioria foi para Israel, não ficou dividido na metadinha. E a parte que ficou com a Palestina, você já teve a guerra de 48, se não me engano. Depois você teve a guerra de 67. E em 73, em 79, você também teve guerras. Na década de 80 tem a guerra no Líbano também, mas que vai afetar muito a região de Israel e o povo palestino. E ao longo de todo esse processo, você vai tendo uma diminuição cada vez maior dos territórios que a ONU tinha garantido para a Palestina,
e Israel vai ocupando esses territórios numa lógica colonial mesmo. E aí você vai ter um processo de colonização que os israelenses usam essa palavra mesmo, colonização. Venha para cá, colonizar a Palestina, colonizar Israel, porque assim, hoje em dia, até onde eu saiba, tinha um incentivo para que mais pessoas fossem morar em Israel, né? Essa ideia de que os judeus voltassem para Israel e que isso era muito ancorado na ideia de oferecer casas, de oferecer espaço e tal, que é um espaço que era roubado dos palestinos. Então, em todo esse processo que a gente está falando de ocupação ilegal do território palestino, mesmo aquele que a ONU já tinha delimitado, né, a ocupação ilegal desse território por Israel vai agravando muito as coisas. E como Israel tem o sionismo como base, tem essa perspectiva de segregação, de exclusão, e para eliminar esse povo, deve ser eliminado dali de uma vez por todas. E aí você vai começando a ter um território ali que vai se criando leis desiguais para as pessoas, né? Então, tipo assim, se você é um judeu israelense que mora em Israel, você tem uma lei para você. Você tem certo direito. Se você é um palestino que mora em Israel, porque isso é possível também, né? A gente é um palestino que mora em Israel. Você é um cidadão israelense, mas é palestino. Então, tipo, tem outras regras aí. Tipo, se você é um palestino que mora fora do Estado de Israel, ali na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, porque nesse processo aí de que Israel foi comendo os territórios palestinos, vai sobrar a faixa de Gaza, que é um território muito pequenininho, né, mais ao sul, e mais ao norte você vai ter ali a Cisjordânia, que é consideravelmente maior do que a faixa de Gaza, se bem que nem tanto. É, e aí, nesses locais, você tem uma outra aplicação das leis, né? E dentro da Cisjordânia, em especial, é o local onde mais Israel avançou. E vai avançando rua a rua, casa a casa, tipo assim, tomando casa mesmo. Você não tá me entendendo, tá tomando a casa mesmo. Chega um israelense, entra na casa de um palestino e fala: "Ah, isso aqui agora é nosso, tchau, vai embora." Então, você teve a criação de várias milícias e grupos terroristas israelenses, né, judeus, sionistas, que tinham esse objetivo de expulsar os palestinos, mesmo dos territórios aqueles que foram assegurados pela ONU, né? E vão usar assim métodos terroristas e vão andar armados e expulsar as pessoas de suas próprias casas, de suas próprias ruas e de rua em rua iam fazendo esse processo de colonização e com o apoio também do governo, do exército, que levava ali seus materiais de guerra, ia montando postos de observação e impedindo com que os palestinos reocupassem as suas ruas, as suas quadras e casas. Então, a Cisjordânia começou a ser dividida e fragmentada, né, que ele é um território, esse que eu falei que fica mais ao norte, mas os judeus sionistas e os israelenses foram invadindo esse território, fragmentando ele, porque ele era um território único, né? Mas ele foi sendo fragmentado e ocupado por judeus sionistas. E aí tem o que a gente chama da criação de bantustões, que são territórios fragmentados e separados de um mesmo povo, mas são fragmentados pela força de uma empreitada colonial, por exemplo, né? No caso de Israel, e que começa a aplicar diferentes regras para cada área fragmentada. Então, tipo assim, se você está na Cisjordânia, você não tem livre trânsito, porque se você está, por exemplo, num bairro, para você passar para um outro bairro ou para uma outra zona da cidade, você tem que passar por postos de controle do exército de Israel, e às vezes você não consegue, porque Israel nega, entende? Israel sempre negou ajuda humanitária para os palestinos também, assim, a ONU, vamos mandar remédio porque isso, aquilo e tal. Então chegava lá, Israel barrava e as pessoas morriam. Então mesmo nesses bantustões, às vezes quando você precisa ter uma pessoa que está doente, né?
um jovem, um idoso, sei lá, aí tá doente, precisa passar de uma zona da Cisjordânia para outra que tem um hospital. Muitas vezes Israel negava o pedido de passagem e as pessoas morriam por causa disso. Milhares de pessoas morreram por causa disso, só nos últimos tempos aí. Eu não vou ter as estatísticas aqui agora que eu tô falando isso aqui de cabeça. O que configura crime de guerra, tá? Você tem uma força militar que está ocupando ilegalmente um território é, há décadas e negar a passagem humanitária, passagem hospitalar para a pessoa receber um tratamento. Isso é um crime de guerra. E, na realidade, quando você me pergunta, professor, qual foi, o seu Toninho, qual foi o crime de guerra que Israel cometeu? A minha resposta é sim. Qual o crime de guerra? Sim. Todos. A resposta é sim. Professor, seu Toninho, o Israel cometeu crimes de guerra? Quais crimes? Todos? Sim, né? É, então, eu estou dando aqui alguns exemplos que estão me vindo à cabeça de como que é a vida do povo palestino sobre a ocupação ilegal do exército de Israel e de colonos israelenses. Eles usam esse nome, gente, colonos, venha colonizar e tudo mais. E assim, como diz um grande outro João, né? Eu sou o pequeno João, mas como diz um grande João, em um momento ele disse, olha, o colono ele pressupõe um fenômeno. O colono pressupõe que para que ele seja colono exista algo chamado um fenômeno de isso aí, colonização. Uau! E não tem, gente, não tem meio termo. São essas palavras que Israel usa. E como esse episódio já está ficando muito, 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 muito grande, eu vou dizer o seguinte: vou tentar ir indo para a conclusão. Queria falar sobre o Hamas. O Hamas também vai surgir nesse contexto da luta dos palestinos e principalmente a partir também de um certo enfraquecimento, vai ganhar força com o enfraquecimento do movimento do Fatah e do órgão de liberação da Palestina, de libertação da Palestina, esqueci agora, da OLP, porque eles fizeram um acordo, que era o Acordo de Oslo, que foi feito ali na década de 90, 96, se não me engano, que foi um acordo que o Fatah e tal, a Palestina falou, olha, vamos dar uma trégua aqui na guerra e tudo mais, nos conflitos, desde que Israel reconheça os territórios palestinos já que estão em posse palestina, reconheça a autoridade palestina e tal. Então esse acordo foi feito, ele foi firmado entre Israel e o povo palestino, a autoridade palestina, né, que seria ali que seria o Estado, vamos colocar assim, palestino. E me diga, Israel cumpriu o tratado? Não, é claro que não. É claro que não cumpriu o tratado, certo? E então isso foi levando a um descrédito, até onde eu saiba, posso estar errado, nesses movimentos e nesse contexto o Hamas vai crescer, porque ele vai aparecer como a única alternativa de um povo desesperado por poder sobreviver, por poder ter água, por poder ter energia em casa, tipo de lutar contra os israelenses, né? O Hamas, ele surge na década de 80, muito atrelado ali à guerra do Líbano. O Líbano é um país que fica em cima de Israel e que recebe muitos refugiados palestinos que buscando ter vidas melhores ou fugindo dos ataques de Israel vão para esses países vizinhos, né? Iraque, Síria, Líbano. E lá teve uma guerra, né? Que foi uma guerra meio complicada, que teve motivações religiosas também. Inclusive nessa guerra teve tiveram dois grandes massacres que Israel, junto com as falanges cristãs eram um grupo fascista cristão que existia no Líbano. O Líbano foi colonizado pela França e deixou uma influência cristã muito forte ali. A França é católica, né? E aí, e aí rolou esse genocídio. Foi assim foi um massacre. Eu já vi fotos do massacre de.
Eu não sei como se diz o nome, eu posso estar falando muito errado, mas Sahabra e Chantila, Sahabra e Santila, não sei o nome direito, me desculpem. Eu já vi fotos e é uma coisa assim, é comparável a crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, sabe? E eram duas cidades onde moravam refugiados palestinos em condições ruins e as falanges cristãs cercaram essas cidades e atacaram, mataram todo mundo praticamente que estavam, todos os palestinos que estavam lá com a ajuda de Israel, que ajudou a cercar a cidade, deu apoio técnico e sabia o que estava acontecendo ali, evitava a galera de sair das cidades. E aí, depois disso, que é nesse contexto que vai surgir o Hamas. O Hezbollah também vai surgir nessa guerra do Líbano, que foi uma guerra que durou bastante tempo. Porque as pessoas começam a perder a esperança, né? De que as coisas podem melhorar e, e a violência do colonizador ela se transforma na violência do colonizado, que embrutecido pela violência do colonizador, ele também se torna violento porque não vê mais outra saída para os seus problemas. Não tem diálogo, não tem como ter diálogo, não tem como. A comunidade internacional não oferece nenhuma ajuda. O acordo de Oslo foi rasgado 1 bilhão de vezes e foda-se. Nada acontece, o crime ocorre, nada acontece, feijoada. E, cara, o que sobra pra você? Lutar, descer o cacete. Só sobra a luta física mesmo. Porque se você não lutasse, você já ia estar morto e exterminado. Entende? Então é muito isso que acontece nesses contextos também. Né? Tô tentando resumir muito aqui. É, Então a vida em Gaza e na Cisjordânia ficou muito difícil por causa da criação desses bantustões, da aplicação distinta da lei para as distintas regiões, Israel negando atendimento de serviços básicos para as pessoas, as pessoas não têm eletricidade, não têm água potável direito em Gaza e não é de agora, isso já faz décadas, entende? Décadas. É tipo assim, você lembra da época de racionamento de água? Quando a gente ficava tipo assim, um dia com água e tinha água um dia e no outro não tinha, ou era num certo horário do dia que não tinha água, e como que foi um inferno. Então, você imagina, tipo, ter só todos os dias, só metade do dia ou menos com água, e às vezes não ter. E eletricidade. Compreende a- o nível de desespero do povo palestino? E quem nega isso é Israel, porque é, essas fontes energéticas e tudo mais, elas meio que passaram para o controle de Israel. Israel tem algum tipo de gerenciamento em cima disso. E aí fica complicado. E essa guerra estourou esse ano e as pessoas e a mídia parece que é uma coisa do nada que começou, assim, mas ninguém fala que assim, se você acompanha notícias sobre a Palestina e sobre Israel, você sabe que faz bem uns 2 anos que Israel vem aumentando os ataques ao povo palestino, ataques militares com avião, com ocupação do território e etc. já há uns bons 2 anos, entende? Há uns bons 2 anos. Então eu que vim acompanhando, eu vi esse crescendo de Israel atacando cada vez mais, porque tem esse projeto eles tinham esse projeto de ocupar mais territórios, especialmente em Gaza, porque também foi descoberto uma recursos de gás, né, de petróleo, não lembro bem agora, na região, que seria importante controlar, então nada também é por acaso, também tem as questões econômicas aí, e que os Estados Unidos também tem interesse, então ele vai apoiar, etc. E então, para quem já estudava, assim, a reação, o Hamas fez um ataque do nada e não sei o que, meu Deus do céu. Pô, se você já acompanha há pelo menos uns 3 anos a situação em Gaza,
E na Cisjordânia você viu que foi um crescendo, que Israel foi aumentando gradativamente os seus ataques, que são muito desproporcionais, porque a gente está falando de um Estado moderno, um Estado moderno, um Estado com um exército moderno, lutando contra o povo palestino que tem a faixa de Gaza controlada pelo Hamas, mas assim, pelo Hamas que foi eleito, né? Teve de alguma maneira ali e tal, uma representação. E na Cisjordânia não é o Hamas que tem o controle político, né? Já é ali a parte da, da entidade palestina e tal. Então isso foi um crescendo, não veio do nada. E, e a situação está como está. Eu tô cansado já de falar. Esse podcast ficou truncado, eu acho, porque eu gravei em 3 momentos diferentes. E minha cabeça tá doendo, galera. Acho que eu vou dormir. Amanhã tem que trabalhar cedo. Pô, cedinho. Sei lá, tem muita coisa pra falar e eu vou me perdendo. Mas é isso aí, galera. O episódio de hoje foi esse aí. Foi o que deu pra fazer, tá entendendo? Eu vou gravar ainda o outro episódio, que vai ficar melhor, com certeza, falando, lendo mais conteúdos dos palestinos, né? De palestinos aqui brasileiros que produzem, ou estudiosos, né? Que não são palestinos, mas produzem algum conhecimento sobre para expor mais aqui. Próximo episódio sair na sexta-feira. Então, para concluir, só frisando aí, depois dessa análise de merda que eu fiz aqui toda, a gente chega numa situação, gente, que quando você cria bantustões, regra diferente para as pessoas, ocupa indevidamente um território, mesmo não precisava de acordo internacional, mas quebrando acordos internacionais, fazendo uma política de bloqueio. Gente, bloqueio é a pior coisa que um país pode fazer com outro, é pior que uma guerra. E Israel bloqueia, né? Igual tá falando, bloqueia aí a luz, energia, comida, remédio, que chegue material pelo mar ou por via aérea para o país, né? Quando você tem tudo isso e outras coisas, você tem um estado de apartheid, de segregação baseada, por exemplo, na etnia, no caso, e também por motivos religiosos, né, intolerância religiosa, por parte de Israel. Então a gente já tem diversas instâncias que já colocaram aí Israel como um estado que produz apartheid, que, é um, que promove políticas de apartheid. Você não sabe o que é apartheid, né? De apartamento, de separar e tudo mais. Que era a ideia ali da África do Sul. Né? Todo mundo já ouviu falar, né? Esse é o Nelson Mandela, África do Sul, separação dos negros, dos brancos, descendentes dos ingleses e holandeses, dos grupos negros e etc, né? Isso é apartheid, é daí que vem o nome, né? Até os bantustões vêm desse contexto aí, e é utilizado hoje em dia ainda. Então, é um crime de guerra. É um crime contra a humanidade. Israel é uma máquina de produzir crimes contra a humanidade desde 1948. Até que em 1948 que foi fundado o Estado de Israel. Não é 47, eu pesquisei na internet, eu abri agora aqui o computador, né? Eu não estou no carro, eu já estou em casa. E abrindo aqui na internet, então tem aqui a Guerra Árabe-Israelense de 48, tem aqui crimes de guerra, alguns assassinatos e massacres durante a Guerra da Palestina, chamado Nakba, que é assim um processo de genocídio que Israel fez no primeiro ano, que provocou a expulsão dos palestinos de seus territórios e fuga deles também. Guerra dos 6 Dias tem o massacre de Haseder e Guerra do Líbano, aqui o nome é Sabra e Shatila. Não sei como Shatila, não sei como fala isso.
Massacre de Jenin, outro massacre. Bem, tem o próprio questão aí do apartheid, assassinato de jornalista. Israel mata jornalista, qualquer jornalista, igual mosca, né? Não só os palestinos, principalmente os palestinos, mas outros também. Existe uma perseguição muito forte ali. Crianças são presas por motivo, quase que sem motivo. Então, muitas pessoas são presas pelo palestinas, são presas pelo exército de Israel e sem motivo aparente, crianças, elas ficam lá. A faixa de Gaza, como é um território bloqueado, bloqueio de chegar água, bloqueio de chegar, como é que se diz? Eletricidade, remédio e etc. É configurado como o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, né? Tem 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza. E se você controla a entrada e a saída das pessoas de um local, os seus recursos básicos, isso configura um campo de concentração. Né? E, e é o maior. Né? A maior prisão a céu aberto do mundo, um grande campo, quase que um grande campo de concentração, é a faixa de Gaza. A população está espremida ali. E isso não é o João que está falando da cabeça dele, são tipificações legais no direito internacional ou análises que já existem, sabe? Não estou falando isso porque sim. Então, por exemplo, inclusive essa tática que o Hamas usou de sequestrar nessa continuação da guerra que existe entre palestinos e sionistas, essa estratégia. Aí agora é a minha análise, tá? Se eu tiver errado, a culpa é minha, vem tirar satisfação comigo, mas é que essa tática de fazer os reféns israelenses era exatamente para poder usar como moeda de troca para trocar por palestinos presos por Israel. Sendo que tem criança palestina presa por motivo nenhum, entendeu? Tipo assim, a criança. Tem gente que foi presa porque estava andando na calçada. E a calçada, não, essa calçada aqui é pro judeu. Quê? Não, você não pode andar aqui, não. Você tem que andar lá na pista. Procura isso. Procura. Você vai achar. Tem uma, entre aspas, tradição judaica dos judeus cuspir em cristão. Nos cristãos palestinos, no caso, né? E aí teve um figurão lá de Israel falando, não, mas é uma tradição antiga e não sei o quê, não é desrespeitoso nem nada. Como assim não é desrespeitoso? Você cuspir num cristão, o cristão tá andando na rua, vivendo a vida dele tranquilo, cospe no cara, né? Então, assim, a violência, brutalidade policial é muito forte lá, então as pessoas são presas por nenhum motivo e por perseguição política. Então, jornalistas, você faz um jornal, você faz uma divulgação ali, sou a favor da Palestina, libertação da Palestina. Mesmo se eu defender, eu defendo dois estados, vamos criar um estado judeu e um estado palestino. Isso aí já é dependente, já é motivo para você ser preso, entendeu? E esse movimento do Hamas de sequestrar os judeus era, na verdade, para trocar pelos sequestrados palestinos. Porque, basicamente, se você é preso sem nenhum motivo aparente ou por um motivo tão imbecil, basicamente você foi sequestrado, né? Então tem essa tipificação também de que Israel basicamente sequestra várias pessoas por atividades corriqueiras e comuns, que, né, a justificativa, né, de por que está sendo preso, mas na verdade é um sequestro. Então, na verdade, o Hamas ele sequestrou os judeus para usar como moeda de troca para reaver uma parte da população nas negociações, né, para negociar a troca de palestinos presos. Ai, professor, e eles precisavam atacar, professor. Estão tentando fazer essa troca e dialogar faz 50, 70 anos. Porra. Não tem. Eu não tô falando que eu amo o Hamas e o Hamas é muito legal. Não é. Mas é a força militar e que tem a capacidade
de fazer isso, entendeu? De fazer uma grande operação militar para forçar Israel a sentar na mesa e negociar alguma coisa. E para quem não entende talvez de guerra, né, as pessoas veem assim a guerra como o fim da política. Ah, a guerra é quando os meios políticos deram errado e aí vem a guerra. Não. A guerra é a continuação da política por outros meios. E a política é a continuação da guerra também por outros meios. A gente poderia ver assim. Então, muitas vezes a guerra é utilizada por um, por um. Eu falei que ia concluir, já virei quase que um debate aqui, outro debate, né? Mas eu vou concluir. A guerra é utilizada, por exemplo, por países menores ou grupos que não têm uma capacidade assim de vencer o Estado, de vencer uma guerra total, né? Tipo assim, destruir, os Hamas vai destruir o Estado de Israel, não sei o que. Não tem isso, gente. O objetivo dos palestinos não é acabar com os judeus e eles têm ódio aos judeus por serem judeus. Não, eles têm ódio ao sionismo, em específico, certo? Porque é a ideologia racista do sionismo que provoca essa situação. Então não tem um ódio ao judeu por ser judeu, né? Simplesmente. É essa certa interpretação, é as certas ações que esses judeus, baseados nessa doutrina, né, nesse sionismo, nessa ideologia que é racista, é colonialista, seguem. Então, essa tática, né, de você desencadear uma guerra que você sabe que você não pode vencer, mas que força o seu inimigo a dialogar com você. Isso funciona bem quando você sabe que o seu inimigo ele não vai dialogar com você por meios políticos, por pressão internacional e etc. Porque, gente, pressão internacional existe de que Israel foi fundada pro lado dos palestinos, né? Os palestinos sempre buscaram ali fazer a pressão internacional. Ao longo de todos esses mais de 78 anos, isso foi tentado. 78 anos. Nunca deu certo. Os tratados de Oslo, né, foram assinados na década de 90, mas eles foram rasgados por Israel, então meio que não adiantou de nada. Os palestinos sabem que não tem como negociar, entendeu? E isso é comum na história de quando você sabe que o seu inimigo, seu oponente, ele não vai negociar com você por meios políticos, você ataca ele. Você faz uma ação militar vigorosa, que você sabe que você não consegue sustentar a longo prazo, mas assim, o que os palestinos têm a perder? Sabe? Eles já estavam sendo mortos e massacrados de qualquer maneira. Você cria esse estado de alerta, de colonialismo, de violência sem fim, praticado que cresceu bastante nos últimos 2, 3 anos por Israel, que vem arrasando semana sim, semana também, bairros inteiros, sem nenhum motivo. Tipo assim, teve o caso de uma jornalista palestina que foi assassinada pelo exército de Israel, e aí começaram a fazer os palestinos muitos protestos, né? E até no enterro dela, da moça, o exército de Israel foi lá tipo, saiu atirando nas pessoas, porque era um enterro, mas também era um protesto ao mesmo tempo, já que ela foi morta por motivos políticos, porque ela é jornalista. É, o enterro teve tiroteio, morreu mais gente, e aí teve mais protestos, e aí o que Israel decidiu fazer? Ah, quer saber? Vocês estão choramingando aí por causa que a gente matou uma jornalista? Não tem problema, a gente mata todos. E eles jogaram uma bomba no prédio da Al Jazeera, que é o local lá, a empresa de jornalismo, e derrubou o prédio inteiro. Tudo, tudo, 100%, não tem pedra sobre pedra. Isso aconteceu no início do ano, ou no final do ano passado. Você tá entendendo? Então, isso vai criando uma sensação de que não existe mais nada a perder, e realmente não tem. Você já está sendo massacrado, sabe? São situações desesperadoras. E aí você fazer um ato militar contra um inimigo que tem um exército mais moderno, assim. É claro que não é só a modernidade que ganha guerra, né? Tem a estratégia, tem várias coisas. Mas fazer esse tipo de guerra, né? Uma organização que tem, a princípio, menos força ou menos vantagens, mas uma guerra muito vigorosa, uma ação militar muito vigorosa, faz com que o inimigo, que tem uma potência maior, obriga ele a sentar na mesa, porque ele
pode ficar feio para a população, entende? Tipo, os israelenses já começam, daqui a pouco eles começam a pressionar. Ah, tem que acabar isso aí, entendeu? O povo tá morrendo, vocês estão mandando o pessoal do exército, senta para negociar, e aí faz pressão no governo e tal. E é uma tática que já foi usada muitas vezes, muitas vezes. Principalmente quando você tem essa discrepância, né, entre uma grande potência, um Estado, uma potência militar e uma organização que tem uma capacidade militar menor. É você não provocar uma guerra, porque na verdade ela já está acontecendo ali, o conflito já acontecia, né? Mas é você fazer uma ação militar vigorosa que obriga, dentro do conflito, fazer uma ação militar tão vigorosa que obriga o seu inimigo a sentar na mesa. Isso é política. Também. Então, acho que também a gente não tem que ver a guerra como o momento em que a política falhou, mas a guerra é um meio de se fazer política. Eu não estou falando que é um meio correto. Depende da situação, não sei. Nesse caso, realmente não tem opção. Não tinha opção. Fosse o Fatah, fosse o Hamas, fosse qualquer coisa, entendeu? Fosse a organização do pãozinho de queijo da Palestina, não tinha opção, infelizmente. Um ponto sem retorno, eu acho, que se chegou ali. E lá são mais 12 minutos de acréscimo aqui. Ah, agora eu vou dormir, eu não aguento mais falar, eu não sei o que eu tô falando aqui. Eu tô numa condição já de. Não sei o que eu tô falando, tá entendendo? Tô numa condição de pensamentos múltiplos ao mesmo tempo, porque eu tinha que concluir esse negócio. Eu comecei esse negócio, agora eu tenho que terminar, entendeu? Eu comecei a gravar isso aqui em três momentos diferentes. Três. Então, eu falei, cara, o que que eu falei na primeira parte? Ah, eu parei aqui mais ou menos, então eu vou continuar. Aí na segunda parte eu gravei, aí eu tive. Voltei pra casa e eu, pô, o que que eu tava falando? Ah, deve ser isso aqui. E assim foi indo, tá entendendo? Então, esse é um dos episódios mais desorganizados que eu fiz. Mas tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Me diga aí se tá tudo bem. Tchau.